Galera, então eu vou postar aqui o tema dessa nossa live de hoje, que é justamente sobre equipamentos. Então, qual equipamento de ozonoterapia eu preciso comprar? Qual aparelho devo usar? E é isso que a gente vai então descomplicar nessa live para vocês. Então, preparei aqui uma apresentação para vocês. Como vai funcionar a live de hoje? Queria que vocês, já indicassem a live para todo mundo que tem interesse em ozonoterapia, que está pensando em comprar um equipamento de ozonoterapia, porque a gente vai colocar aqui algumas dicas importantíssimas e eu fiz um levantamento de mercado todo especial para vocês. Então eu vou ficar indo e vindo, que nem eu combinei com vocês, para a gente fazer a avaliação dessa nossa aula. Então, olha só o que eu coloquei aqui. A gente vai entender um pouquinho mais qual aparelho de ozônio que eu devo utilizar. Então vamos descomplicar isso, porque teve muita dúvida, gente, no nosso curso. Ô Antônia, eu sou farmacêutico de São Paulo, viu? Teve muita dúvida do pessoal em relação a, será que eu faço o curso? Será que eu não faço? Será que é muito difícil começar na ozonoterapia? Qual que é o meu valor de investimento inicial? Qual o equipamento que eu vou comprar? Vamos esclarecer? Então, eu preparei justamente essa aulinha aqui com vocês para ser uma live de esclarecimento com relação aos equipamentos e o que pensar na hora da gente fazer, então, a escolha deles. Olha lá, galera. Primeira regra absoluta que eu vou dar para vocês dentro da ozonoterapia, ó. Regra absoluta. Aliás, não só para equipamento de ozônio, hein, gente? Para tudo. Regra absoluta é: todo equipamento de ozônio, todo equipamento que você tem aí, todo utensílio inclusive, também os utensílios, Rafa, sim, também os utensílios tem que ter Anvisa, gente. Tem que ser liberado para ser utilizado no território nacional, tá? Galera, ganhei um equipamento Xingling. Nossa, diz que lá na China ele é ótimo para fazer ozonoterapia. Posso usar? Tem Anvisa? Se não tem Anvisa, você pode usar lá na China. Lá você pode usar. Aqui não. E tomem cuidado, porque às vezes, Rafa, chegou um lote de seringa super barato também da China. Tá liberado esse lote? Tem Anvisa? Então vocês viram, gente, que a Anvisa vai ser regra absoluta na hora de vocês pensarem o tipo de utensílio que você vai colocar dentro da sua prática clínica, tá? Gente, eu tinha um tricoscópio que eu adorava, Rita, que era o Soft Plus da Calegari. Ele é excelente, excelente, excelente mesmo. Então, tem Anvisa? É o primeiro passo. Se não tem Anvisa, a gente nem conversa. Se tiver Anvisa, a gente começa a avaliar. Tem Anvisa esse equipamento? Talvez valha a pena dar uma olhadinha de perto. Tem Anvisa esse equipamento? Então talvez valha a pena eu conseguir dar uma atenção um pouquinho maior. Tem Anvisa? É a primeira regra absoluta, entenderam, pessoal? Anvisa. Rafa, quer dizer que se tiver Anvisa já é bom? Não falei isso. De forma alguma eu falei isso. Mas é o primeiro passo fundamental. Por quê? Se não tiver Anvisa, gente, não tem regularidade para o uso no nosso território nacional. Então, todo equipamento, todo consumível para a área da saúde tem que ter liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fato. Goste a gente disso ou não, mas é fato. Passo fundamental 1, Anvisa. Passo fundamental 2. Qual seria esse, gente? Olha, esse passo é importante, viu? Gente, você tem que escolher um equipamento que você possa pagar. Não adianta você querer pegar o equipamento mais caro do mundo se você não conseguir bancar esse equipamento. Então, Rafa, tô começando agora com ozonoterapia. Eu não tenho nem de onde tirar
o gás do ozônio. Tô só quase eu soltando o gás de tão passando mal que eu tô aqui. Vou pegar o equipamento mais caro? Não, gente. Entende que tudo na nossa vida é um processo. Vocês sabem que eu lembro, gente, do meu primeiro carro zero. Eu lembro do meu primeiro carro zero. Meu primeiro carro zero, eu ganhei, inclusive. Eu herdei, na verdade. O meu primeiro carro zero foi um Fusquinha. Foi um Fusquinha amarelo, ano 80. E, gente, era mais velho que eu, porque eu sou de 85, tá? Então, o Fusquinha amarelo que eu herdei foi o primeiro carro zero da minha mãe. Daí ficou na família, foi ficando. Foi o carro que antes de eu nascer, ela foi com ele pra. Gente, minha mãe é muito louca, porque ela que foi dirigindo o carro. Foi. Daí meu pai foi encontrar lá depois. Acho que é por isso que eu não sou bom da cabeça, porque daí eu sei que ela ficou lá esperando, gente, que ela não teve dilatação, eu sou cesárea, né? E daí ela ficou lá na recepção, deram uns Buscopan pra ela, ela emburacou lá, dormiu, e daí de repente eu tava nascendo. Foi, lindo. Só quem dirigiu um Fusquinha sabe o que é dirigir um Fusquinha, gente. Putz, grilo, ô emoção. Só quem dirigiu um Fusquinha entende o que é dirigir, às vezes apertando os 3 pedais simultaneamente. Eu dirigi esse Fusquinha, viu? Eu achei ruim isso? Não, gente, eu tava achando lindo, eu tava dirigindo, tá? Tava dirigindo. Tudo bem que eu quase não conseguia dirigir, porque eu chegava na faculdade às 7 da manhã e eu saía quase às 11 da noite. Então, na verdade, eu pegava, eu tirava da garagem e colocava na outra garagem, né? Eu saía de casa e parava na garagem lá da faculdade. Mas por conta desse horário bem pesado, porque eu fazia os 3 turnos praticamente na faculdade, minha mãe falou, então, ó, vai, já aproveita, vai de carro e já fica por lá. Então eu comecei com o Fusquinha. Podia ser uma BMW? Podia ser. Se eu entrasse na loja e aprovasse o financiamento, coisa que não ia nunca, né? Mas enfim. Eu ia ter condição de pagar a BMW, gente? Não, né? Convenhamos comigo. Para que eu queria uma BMW naquele momento, aonde eu só precisava da locomoção? De casa a faculdade, faculdade casa. Fusquinha tava mais do que de bom tamanho, gente. Fusquinha tava, ó. Eu tinha até a colega que ela falava pra mim assim, era engraçado. Eu tinha duas. Eu tinha uma que adorava andar de Fusquinha comigo, que ela falava que era uma emoção. Eu falava, você é uma palhaça, viu? Como assim uma emoção de andar de Fusca comigo? É porque ele chacoalha diferente, Rafa. Eu falei, claro que chacoalha é Fusca, né? E eu tinha uma outra, gente, que às vezes eu dava carona pra ela. Quando eu tinha o rodízio, eu trocava o carro com minha mãe. Porque daí eu chegava muito mais cedo de começar o rodízio, eu ficava na faculdade. Daí ela perguntava às vezes assim, Rafa, hoje eu vou tentar carona contigo, mas você tá de carro ou tá de Fusca? Então eu falei, ai, palhaça, quer dizer que o Fusca não é carro? Ela, não, Fusca é Fusca, carro é carro. Eu falei, também, ó, só falava que tava de Fusca. Tirar minha Fusquinha. Fusquinha tem mais história do que a gente junto, que é isso. Então, gente, precisa pagar. Vocês entenderam que às vezes você pega o seu primeiro equipamento de ozônio, que pode ser até mais simples, mas ele vai permitir que você atenda, ele vai permitir que você faça montante monetário, e ele já vai permitir que você consiga iniciar a sua prática clínica de maneira que você já tenha como ofertar o tratamento, você já dê suporte ao paciente, você já consiga então fazer também, G, que você já consiga então colocar para girar uma condição. Só que, Rafa, é óbvio, Fusquinha tem todas as suas limitações, né, gente? Uma das limitações que eu lembro que eu tive foi que eu tava com isso que eu nem andava muito com o Fusquinha. Eu tava com uma dor nas costas, daí eu fui fazer a chapa da coluna, eu dei risada quando eu peguei aquela chapa, gente.
Se você tivesse às vezes um pouquinho mais, valia investir? Olha, gente, talvez pelo menos as dor nas costas eu não ia ter. É a mesma história aqui com o equipamento de ozônio. Se você tem como, e às vezes você pode não começar com fosqueia, com alguma coisinha um pouquinho melhor, de qualidade. Ai, vou começar pelo menos com um Palio, com um Celtinha. Chacoalha menos, não é verdade? O que vocês vão fazer de pergunta fundamental para que aquela história do barato não sair caro? E às vezes você não tentar pegar só um equipamento de segunda mão, um equipamento que não está calibrado, um equipamento que não está validado, tá? Então não basta ter só essa questão de ter um equipamento que tem Anvisa. Ele também tem que funcionar. Então eu separei aqui algumas perguntas importantíssimas para vocês fazerem com relação a esses equipamentos para dar suporte para o início de trabalho de vocês, que seria justamente o quê? Isso, ó. Primeira coisa, para o barato não sair caro, o que você tem que fazer de perguntas estratégicas? Esse equipamento que está baratinho demais, tem garantia? Sim ou não? Esse equipamento tem suporte técnico? Tem alguma franquia? Tem alguma filial aí pela região? Aonde eu consiga, se eventualmente der um pau nesse equipamento, que ele funcione? Sim ou não? E principalmente, gente, essa última pergunta aqui, ela é fundamental e já responde ao que a Lu perguntou e um monte de gente que eu vi aí já perguntou. Rafa, a estética pode trabalhar com a ozonioterapia? Gente, depende. Primeira coisa que você tem que ver para você conseguir trabalhar de forma regular com a ozonioterapia é se o equipamento tem registro para o profissional da estética conseguir atuar. Então tem que ver se ele tá lá na Anvisa também registrado para o profissional da estética. Porque se ele não tiver registrado para o profissional da estética, gente, ele não vai ter nada de condição para você conseguir trabalhar. Ele não é um equipamento da estética. Daí você já vai estar fazendo uma infração sanitária. Então vocês viram como algumas perguntas são importantes? Silvia, todo mundo. Agora que a gente partiu dessas primeiras perguntas, eu vou mostrar alguns equipamentos para vocês, tá? Só que a gente vai fazer assim, uma análise bem crítica. Por quê? A Márcia já me mandou o que ela comprou, a Ju comentou, a Adri também comentou. Mas como eu disse, hoje, gente, eu não vou tomar partido de nada. Eu vou mostrar o que tem aí no nosso mercado para vocês conhecerem um pouquinho vantagens e desvantagens e dentro do que é o seu bolso, dentro do que é a sua condição, dentro do que vocês têm como parâmetro, vocês vão colocar para rodar. Por quê? Hoje eu estou numa condição bem favorecida. Porque, olha só, eu tenho na minha bancada hoje 2 equipamentos de ozonioterapia. Ainda tenho uma torre de ozonização. Eu tenho lá atrás o meu Heller de ozonização. Eu tenho esse aqui, ó, que vocês estão, peraí, aqui. Esse daqui, ó, é o meu descontaminante de ambiente. Então eu falo que essa bancada aqui é uma bancada dos sonhos. Por quê? Por falta de um, eu tô com 2. E eu gosto muito desses 2 equipamentos. Eu tenho, assim, uma devolutiva muito boa de trabalho com eles. Mas não é, às vezes, para todo mundo. Porque tem que, como eu disse, ó, caber na carteira de vocês. Então, quem que eu trouxe que pode ser uma primeira opção para caber aí na carteira de vocês? Fui atrás. E antes da gente falar dos equipamentos, tem alguns detalhezinhos que eu quero. Gente, perguntas extras que eu vou pedir para vocês responderem antes de escolher o equipamento. Que pergunta extra que você tem que responder que te ajuda a escolher qual é o equipamento que você quer trabalhar? É essa aqui, ó. Rafa, qual pergunta? Você já sabe qual é o seu perfil de atendimento? Porque isso vai te ajudar a escolher o equipamento. Por quê? Se eu faço um atendimento domiciliar, vocês concordam que o meu equipamento ele tem que ser para um home care bem feito? Leve. Viara, esse daqui é da Filosol.
ele tem que ser leve. O equipamento para um atendimento domiciliar, ele tem que ser de fácil transporte. Preferencialmente, ele tem que ter uma maleta adaptada para o transporte. Ele tem que já vir mais ou menos na condição de transporte, porque se é um equipamento de bancada, ou vai para lá, vem para cá, pode descalibrar o equipamento, pode tirar a bomba, tirar alguma coisa do ponto. Então, se o meu foco de trabalho é esse atendimento domiciliar, gente, é mais legal às vezes vocês pegarem os equipamentos que são específicos para transporte. Agora, se você já está estabilizado, tem uma clínica linda dessa aqui, ó. Vale a pena você... E é uma clínica estável. Vale a pena, gente, você pensar num equipamento de bancada, num equipamento de melhor condição, de bomba. Pode ser um equipamento até grande, ele vai ficar parado. Essa clínica dos sonhos, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Tem gente que trabalha em multiclínicas. Então hoje eu tô na clínica 1, amanhã eu tô na clínica 2, amanhã eu tô na clínica 3. Então às vezes você pode também adotar o mesmo pensamento do atendimento domiciliar nesse caso, porque você precisa de um equipamento de fácil transporte, com fácil locomoção, tá? Que outra coisa que eu tenho que perguntar na hora de escolher o meu equipamento, porque eu acho que essa é a maior aflição que vocês têm. Se você não sabe o que você quer ofertar de tratamento, você não sabe se você precisa de um equipamento simples ou de um equipamento com mais de um tipo de bomba de pressão, com mais de um tipo de forma de tratamento. Então, o que você vai ofertar? Por que eu tô falando disso, gente? Ô, Yara... Mas o Iara mesmo, né? Entendi. Então, ó, Isabel, você viu que pode ser que a maleta para você seja mais legal. Por que eu tô falando que a gente tem que pensar bem em qual procedimento você vai ofertar? Por quê? Se você for trabalhar com as técnicas tradicionais, gente, técnica com seringa, técnica para insuflação, os equipamentos de bomba única, os geradores de pressão positiva, eles dão por completo conta do recado. Então eu preciso, na verdade, de uma única bomba. Eu preciso de um gerador de ozônio. E o meu gerador de ozônio, só a pressão positiva, ele já vai conseguir fazer então o resultado acontecer. E por conta desse resultado, você já vai conseguir então colocar o tratamento com seringa e todos os coadjuvantes de tratamento de seringa. Então, a insuflação retal, o preparo para gordura localizada, para rejuvenescimento, para subcutâneo, intramuscular. Então, o pós-op, você já pensou, Manu? Às vezes você tirar todo ele, se ele não tiver uma facilidade de transporte, como que você vai chegar na casa do paciente para fazer esse pós-ópio? Se ele não pode, às vezes, vir até você. Então a gente tem que pensar nisso também. No como ter um equipamento que seja funcional para a nossa modalidade de trabalho. E principalmente, vamos supor que você trabalhe no próprio pós-op, e dependendo do tipo de pós-op que você vai prestar, você utilize a bag. Então a bag, pessoal, a gente sabe o quê? Que a bag é um sistema de insuflação ozonizado fechado. O que quer dizer? A bag, você vai colocar ozônio dentro desse sistema fechado. Mas depois, você tem que drenar esse sistema. Se você não drena esse sistema, se você não tem uma bomba de vácuo com um filtro específico, pode ser que depois você libere muito ozônio no meio ambiente e isso não é legal. Então, se eu quero às vezes trabalhar com a bag de ozonioterapia, vale a pena eu pensar nos equipamentos mais completos com 2 tipos de bomba. Rafa, mas a bag não seria só para tratamento de feridas? Não, gente. Hoje a gente já tem um conceito muito ampliado com relação à bag. Como assim um conceito muito ampliado com relação à bag? Gente, como? Hoje a gente já tem aquele pump de bumbum para fazer com ozonioterapia. Hoje a gente já tem a ventosa de ozonioterapia.
E a gente tem alguns outros tipos de tratamentos mais novos que estão abordando hoje o nosso mercado pelo entendimento que o ozônio, quando você trabalha numa pressão negativa com o ambiente saturado, ele também favorece a permeação transcutânea do ozônio. Então o ozônio vem através da pele. Então eu aumento minha taxa de circulação periférica, eu favoreço a neoangiogênese, eu favoreço a taxa de metabolismo basal. E com isso, olha que legal, os novos tratamentos que a BEG pode ofertar, além daqueles que a gente já tinha bem tradicionalmente conhecido, das feridas. Eu posso pegar essa BEG e colocar ela, ó, numa terapia capilar. Então aí, para quem trabalha com a terapêutica capilar, olha que bonitinho. É um acessório específico, inclusive, não tem que fazer nem adaptação para terapêutica capilar. Nessa bag, a gente já faz insuflação no sistema fechado e o ideal é que ao término você faça então a aspiração no vácuo. Dermatite seborreica melhora. Para quem está na terapêutica de crescimento de fio pós-microagulhamento capilar, é legal você fazer a bag. Você faz todo esse processo de insuflação e você começa então a dar qualidade para o relevo cutâneo num sistema fechado. Nossa, Rafa, quer dizer que a bag ela faz o capilar também? Faz, mas gente, ampliem o que a bag consegue fazer. Por quê? Hoje o nosso conceito do tratamento fechado, ela vai muito aquém de só pensar na ferida. Ela vai também para descontaminação do nosso organismo, para descongestão dos sistemas periféricos, inclusive o próprio sistema linfático. Olha o que a gente tem de opção. Baixo custo. Por que eu estou falando baixo custo? Na Europa, existem centros de ozonização onde existem os sistemas fechados de sauna ozonizada. Você entra, você faz ozônio no corpo todo de periferia. Esse conceito de transcutâneo hoje ele já está sendo bem explorado para tirar o efeito tóxico de superfície, favorecer um pouquinho as ativações metabólicas, a circulação linfática, dentre outros benefícios. Mas a cápsula é cara. Até porque a cápsula tem um euro, gente. E o euro não tá barato no exato momento, não. Mas a gente já soube adaptar. Olha que lindo o que a gente consegue fazer. Sauna ozonizada com bag. Então vocês conseguem trabalhar o corpo inteiro, gente, fazendo com que você tenha o ozônio sendo ofertado num sistema fechado. Então, nesse caso, seria bem legal ter um equipamento completo ou comprar um primeiro equipamento e, se você começar a ofertar esse serviço, comprar um vácuo para que você possa complementar a terapêutica e não deixar solto aí no ar. Então, você faz esse tratamento com uma característica de balneário terapia e consegue ter ampliação de resultados, ampliação de tratamentos, ampliação de condições clínicas para ofertar para o seu paciente, tá? E Rafa, então para de enrolar, gente, vai. Você falou que ia falar de equipamentos com a gente. Você não vai passar o santos dos equipamentos? Claro que eu vou. A gente tá aqui para isso hoje, não é? Discutir eles, suas vantagens e desvantagens. Então, ó, o primeiro equipamento que eu separei hoje pra gente conversar é este aqui. Deixa eu ver, tem umas perguntinhas aqui. Vai, perguntinha. Não tem nada aí. Olha lá. Então, voltando. Gente, então o primeiro equipamento que eu separei é este aqui, ó. A maletinha da Pro 3. Quem fala que começar com ozonioterapia é por impossível, que é muito caro, que não tem condição clínica, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que essa galera não fez um bom levantamento de mercado. Vocês que estão me assistindo, eu vou fazer uma pergunta capciosa. Quanto que vocês acham que esse é praticamente um dos equipamentos de tratamento clínico mais barato custa? Tá no cenário nacional, tem regularidade para vocês conseguirem colocar, dá para parcelar, eu encontrei isso daqui parcelado em até 12 vezes. Alguém chuta quanto que sai um equipamento desse, gente? Rafa, é um equipamento que tem Anvisa? Tem Anvisa. É o melhor do mundo? Não, mas é o startup.
Principalmente para quem precisa começar a ozonoterapia. Dá para começar a atender com a ozonoterapia com esse equipamento? Com certeza, gente. Com certeza se começa a atender com a ozonoterapia nesse equipamento. Ninguém vai falar comigo. Quanto vocês acham que sai uma maletinha dessa, gente? Pode chutar um valor aí para mim, pra gente discutir. Porque daí, em cima do preço, eu vou pensar, será que tem vantagens? Será que tem desvantagens? Qual que seria a vantagem? Qual que seria a desvantagem? Como é que tá tudo isso? Ó, o pessoal já começou a mandar. Não, Márcia, esse daí tá muito barato. Esse daí ficou no usado. Naí um pouquinho mais. Lendo um pouquinho mais. Aí, tá aparecendo os números bons. Ó, gente. Esse daqui, eu vi ele por 2.500. Então, por 2.500, você já começa a ter um equipamento para trabalhar com ozonoterapia 0 bala. Paga em 12 vezes. Ou seja, se você fizer um paciente mês, você já paga a parcela e ainda sobra um pouco, gente. Dá para começar a trabalhar com ozonoterapia, então, no Brasil? Esse daqui, depois vocês até procurarem, até nas Americanas, no Carrefour, ele vende esse equipamento profissional. É um startup. Acertou mesmo, Yara. Acertou certinho, redondinho. Já vem com a maleta, já vem com o fluxômetro, já vem com o borbulhador d'água. Só que, óbvio, vamos entender por que esse equipamento é tão mais barato do que os outros. Isso é o que a gente vai começar agora a olhar com muito carinho na nossa prática. Por quê? Vantagens e desvantagens. Quais seriam essas, Rafa? Seguinte, ó. Gente, realmente, o preço da Pro 3 é um custo super acessível. É um equipamento leve, ele não tem 2 quilos. Com a maleta. Acho que dá 4 quilos com o galão de oxigênio que já vem na maleta, tudo. É de fácil transporte. Só que, como eu disse, a gente tem que aprender a usar, né? Não adianta só estar lá. É igual com o fogão. O fogão eu falo que eu posso ir comprar, não necessariamente quer dizer que eu sei usar o fogão e preparar comida com ele. Então, e ele vem na maleta bonitinho assim, ó. Então, o que a gente vai ter aqui, galera? Seguinte, ó. Desvantagens. Esse equipamento aqui, ele tem aqui em cima uma tabelinha de concentração. Por quê? Seu marido é espertinho, viu? Essa tabelinha de concentração é para falar de que maneira? Ele vai colocar um ajuste na parte do ligado dele. Ele vai colocar aqui no fluxômetro, pessoal, uma vazão. Vai ficar salvo assim, gente. Sempre fica salvo lá no nosso IGTV. Então, essa vazão aqui, mais o posicionamento que você coloca fixo do nosso equipamento, ele vai dar um dos valores da tabela. Então, essa tabela aqui, ela não dá números quebrados. Então, por exemplo, se eu não me engano, ela tem uma variação grande. Ela pula, por exemplo, do 22 para o 30. Não, para o 40, desculpa. Do 22 para o 40. Quando a gente estuda daí a janela terapêutica, 20 acaba sendo ação analgésica. 40 já é uma ação mediadora do sistema imunológico. Se eu quisesse trabalhar só com o anti-inflamatório, que é 30, eu não consigo fazer direito com esse equipamento, porque ele não tem esse ajuste. Então o ajuste dele é bem simplório. A gente vê que a bomba é totalmente dependente, na verdade, da pressão do cilindro. Portanto, o que sai de insuflação, gente, é a pressão do cilindro passando pelo gerador. Ele não tem uma bomba própria. Por conta disso, o cilindro só sai em uma direção. Se o cilindro só sai em uma direção, esse equipamento não tem vácuo, gente. Esse equipamento não tem nem bomba própria. Esse equipamento ele tem só gerador de ozônio.
Então, ele não vai fazer vácuo, ele não vai fazer aquele autofill, ele não vai fazer vários dos mecanismos que os outros equipamentos têm. Por isso que ele acaba tendo esse preço tão mais acessível. Mas, se a premissa é fazer ozônio ele vai fazer. Então seria um bom startup para quem assim tem às vezes uma dificuldade para começar. Rafa, eu sei, é momento de pandemia, tá difícil, eu quero tentar investir, eu sou formando ainda, sou acadêmico, eu tô vendendo o almoço para comer a janta. Ah, não dá, né? Você vai vender o almoço para comer a janta? Eu acho que é assim a expressão. Enfim, ó, é o startup. Pode te dar recurso para você comprar os outros equipamentos. Por quê? Os outros equipamentos, pessoal, em ações promocionais, eles começam com valores a partir do dobro do valor desse equipamento. Então, eles vão começar aí na casa de 4 a 5 mil para começar o tratamento e daí vai-se embora. Rafa, pode ser que barateie, pode ser que daqui a pouco tenha alguma medida, porque vocês viram que saiu o estudo, o João tá até perguntando dessa história da terapêutica do Covid. A gente, por hora, tem um estudo que está sendo conduzido para entender, aqui no nosso cenário nacional, o comportamento do ozônio no tratamento combinado, complementar para o Covid, gente. Fora do Brasil já deu resultados positivos em outros estudos. Então ele mostrou ser um bom tratamento complementar para somar a terapêutica, porque não tem um remédio ainda específico. Então ele vem aí para mostrar força extra no sistema imunológico, sistema antioxidante, para combater. Então esse é um primeiro equipamento interessante para a gente conseguir começar. Eu trouxe um outro aqui, que é o equipamento da Ozone Life. Então, pessoal, a Ozone Life, ela tem tantos equipamentos organizados assim, todo bonitinho, em formato de maleta. E ela também tem uns sem a maleta, bancada ou pelo menos de carregamento manual. São equipamentos que também ainda funcionam no perfil mais manual, só que o valor deles já é um pouquinho mais salgado. É praticamente o dobro, ou chega a ser o triplo. Esse daqui, se você compra o equipamento completo deles, pessoal, fica entre 7 e 8 mil, dependendo das condições de pagamento que você fecha esse equipamento. Então, a gente já muda praticamente todo o perfil. O legal é que eles têm vários tipos de equipamentos. Aqui eu tenho realmente alguns com pressão positiva, então eles têm o autofill. Você pode colocar tanto o preparo de seringa quanto os modos contínuo. E o que a gente consegue observar de vantagem nesse equipamento? Bem, ele é um equipamento que foi feito para transporte. Então ele é leve, ele é muito fácil para transportar. O legal é que quem for trabalhar com eles, tanto de bancada quanto de maleta, vocês vão ver que ele tem bastante equipamento. Então ele tem torre de ozonização, ele tem bags, dá para vocês trabalharem com um monte de equipamentos. E olha que legal. Rafa, vou começar com ele, achei legal. Hoje eu estou querendo pensar em investir em fazer a bag. Ele vende o vácuo separado. Então você pode depois comprar um vácuo da mesma marca, né? Para você adaptar o equipamento. Então você consegue com isso Peraí que eu travei aqui na pergunta, gente. Não travou a live não, fui eu mesmo que travei. Já vou responder isso para você, quer? Então você consegue fazer os complementos de bag com esse equipamento aqui, tá? Ele é um dos grandes que a gente tem aí no mercado também, a marca Ozone Life, para vocês conseguirem trabalhar. Rafa, é a maior marca de repercussão no mercado da estética? Não. Quando a gente fala de maior marca de repercussão no mercado da estética, pessoal, a gente precisa dar realmente nome aos bois. Dentro da estética, a marca mais forte que vocês vão ter é a Tony Derm. É uma história, é uma marca, querendo ou não, que tem muitos representantes. A Tony Derm tem mais de 50 anos de história de produção de equipamentos dentro do território nacional.
Então ela tem uma representatividade muito forte e muito marcante. Isso é importante a gente levar em conta. Ela tem 2 equipamentos hoje disponíveis para vocês trabalharem. Ela tem o Oxy simples, sem a bomba de vácuo. E ela tem o Oxy, pessoal, associado. Gerador de ozônio e bomba de vácuo. Então esse daqui tem as duas coisas, ó. Esse daqui é o simples, tem só o gerador de ozônio. Praticamente metade do preço. Esse daqui tá numas ações promocionais, acho que ele tá 6 uns quebrados. E esse daqui, quando você compra o kit completo, fica quase 13, viu, gente? Eles têm muitas coisas boas. E a gente já começa a diferenciar. Por quê? Vantagens. Ele tem muita opção comercial e muito acessório e reposição de peças. O painel dele, gente, é todo digital. Então, olha que lindinho. É esse aqui, inclusive, ó. Tá vendo? O painel é todo digital. Ele tem aqui o autofill. Então, ele pode preencher a seringa sozinha. E ele tem o vácuo. Então, essas várias vantagens que vocês vão ter. Tem muito distribuidor, tem muito acessório. Então, se falta de um canto, você acha algum canto para comprar acessório. Sem acessório, com ele, você não vai ficar. Qual que é a desvantagem, gente? Ele é mais caro. Até porque, como ele tem o painel digital, incide uma lei que é chamada Lei de Informática, que coloca um imposto a mais em cima do equipamento. Ele é um equipamento mais de perfil de bancada. Então, às vezes, para o transporte, ele não é tão fácil de levar. Ele não vem com um case específico para isso. E ele é quase todo automatizado. Por quê? Ele ainda trabalha com fluxômetro. Então, eu preciso ter um cilindro igual esse aqui, ó, onde vocês vão ficar fazendo ajuste da válvula conforme você for mudando a pressão. Tá? Então o fluxômetro ainda se faz presente nesse tipo de equipamento. E a gente tem o da Filoson. O da Filoson, que é esse aqui, ó. O da Filoson, gente, ele já vem em case de transporte, então todos eles vêm em maleta. Tanto esse, que é o que tem o vácuo, quanto o simples, sem a bomba de vácuo. Mas mesma coisa, se eu comprar o simples, depois eles têm a bomba de vácuo para vocês poderem comprar para complementar. Então, o que é legal da Filoson? Também te dá bastante opção comercial, inclusive eles têm linha de cosmético para conseguir trabalhar em conjunto. Eles têm um painel totalmente digital e ele, gente, ele faz todo o cálculo sozinho. Então, o cilindro deles, ó, é um cilindro simples. Ele não tem fluxômetro, é só abrir e o equipamento faz todo o cálculo com relação ao como que eu vou trabalhar, qual a concentração, eu só preciso informar para ele. Ele trabalha também com autofill, ele tem o modo contínuo, tá? Ixi, as bombas ficam flutuando de 1.500 a 2.000, Mariane. E ele tem alguns acessórios extras. Ele, por hora, é o único que tem um validado de descontaminação ambiental. Então, são vários acessórios. Qual que é a desvantagem? Gente, é o equipamento de maior valor de investimento inicial. Mas, com a bomba mais forte que tem no mercado. Então, é o equipamento mais rápido, o equipamento que faz a água em menor tempo. Ele tem uma propulsão bem significativa mesmo. Então, vocês viram que escolher um equipamento, na verdade vai depender muito do que eu quero, do quanto eu tenho, o que eu vou colocar daí para rodar dentro do meu trabalho como um todo, dentro das minhas técnicas, dentro da minha abordagem como profissional. Além disso, ainda existem as opções de vocês trabalharem com os acessórios. Que acessórios que são os acessórios que também me perguntam bastante se vale a pena ou não comprar? São as colunas. Então, olha, a Ozone Line tem
Precisar dessa coluna, gente? Ou não? Ih, travou, já voltou. Eu tô vendo vocês. Travou? Não, tá funcionando. Aqui o meu tá com delay, né? Todos têm. Vai ver que é um delay, gente. Então, ó, Ó, tá com delay. as colunas, elas são para melhorar, como a que tem lá atrás da Filosom, elas são para melhorar a qualidade do preparo da aula, da água. Aumenta a estabilidade, Vai voltar. faz com que o sistema de borbulhar leve um tempo maior, então percorre um caminho maior, e com isso você consegue ter uma água ozonizada de melhor qualidade. Tudo bem? Então, para quem for trabalhar às vezes com muita água, preparo de limpeza de pele, descontaminação, a água acaba sendo algo bem legal. A água acaba sendo algo bem útil. E daí são várias marcas, gente. Geralmente, você pode comprar direto com as marcas. Como eu disse, ó, essa daqui é da Ozone Line, essa daqui é da Tony Derme e essa daqui é da Filosom. Rafa, se eu comprar de uma, encaixa na outra, se tiver melhor condição financeira uma... Gente, os equipamentos de ozônio, eles são todos feitos para encaixar, na verdade, a seringa. Então, se eventualmente falarem assim na distribuidora para vocês que não, e vocês assim muito inteligentemente perceberam que se todos os equipamentos foram feitos para encaixar na seringa, todos encaixam seringa, todos encaixam mangueirinhas. E assim, sozinho, por êxito próprio de vocês, vocês entenderam que encaixa praticamente qualquer coluna em qualquer equipamento, vocês fizeram isso sozinho. Não ajudei vocês pensarem nisso não, tá bom? Vocês tomaram a própria conclusão por conta própria. Tá certo, galera? Então, são esses os pontos, são esses os passos fundamentais que eu falo que vocês têm que colocar como sendo uma padronização para escolher o equipamento de ozônio de vocês. Dessa forma, você vai escolher o equipamento que melhor atenda às suas necessidades clínicas, que melhor atenda às suas necessidades de profissional, que melhor dê suporte então para a sua prática, para que você consiga realmente trabalhar com o ozônio de forma plena, sem ficar apertado financeiramente, conseguindo então adaptar todas as técnicas segundo a sua realidade profissional.